Aí, chegou o Buenos dias. Bom dia, Buenos dias, tudo bom? mano. Bom, tirando aqueles pequenos problemas que vocês conhecem, o resto está regular mais. Nota Pequenos, C+. né? Nota Tristeza. C+, né? Que nem na época da escola, era A, B, C. Eu só tirava C, C+, D, D+. Sendo que o C era maior ou o A era maior? A O era A era maior. maior. A, B, C, D e E. As minhas notas nunca tive A, bicho. Passava longe do A. Eu era CDF. Só, velho. Eu era da turma do fundão. Ô, Mink, que história é essa desse pacotão do veneno? Dê um briefing aí geral pra gente. Nem me fale, nem me fale. Olha, o que foi aprovado ontem na Câmara, agora vai para o Senado. E nós, do Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente, somos 9, né? Isabela, Marina, Zé Carlos Carvalho, já estamos de olho no Senado, para barrar no Senado. Vocês sabem quem é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado? O nosso camarada senador Jacques Wagner, da Bahia, futuro governador da Bahia. Né? E aí, a gente já está de olho na etapa seguinte. Agora, o que foi aprovado é inacreditável. Inacreditável. Eles, primeiro, tiram o IBAMA e a Anvisa da análise dos agrotóxicos, que, aliás, não vão chamar mais agrotóxicos, iam chamar defensivos, agora vão chamar pesticidas. Bom, é uma peste mesmo. Mas tiram o IBAMA e a Anvisa, fica só o Ministério da Agricultura, que é deles, vai aprovar tudo. Depois, eles autorizam a importar até princípios ativos que sejam comprovadamente cancerígenos, desde que sejam só um pouquinho cancerígenos. Meu Deus. Agora, vejam que situação. Quando eu estive no Ministério com Lula, de 2008 a 2010, era ministro da Saúde Temporão, da Fiocruz, bravo José Gomes Temporão. Nós, em conjunto, conseguimos banir 19 princípios ativos de agrotóxicos. Foi uma guerra, banir um por um. Eles iam em cima dos analistas do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, entravam com ações de lucro cessante, iam na pessoa física deles, empenhavam a casa de cada analista para não assinar que aquele princípio ativo podia causar problema na saúde dos agricultores, contaminar o lençol freático e fazer o que fazem, né? Garantir a nossa dose diária de veneno no alface e tomate de todos os dias. Nós conseguimos banir 19. O Bolsonaro licenciou 1.500 em 3 anos, mais de um por dia. Desses 1.500, aproximadamente a metade já é proibida na Europa ou tem fortíssimas restrições. Ou seja, nós estamos virando a lata de lixo de veneno químico, porque eles estão vendendo para a gente aquilo que eles não podem consumir lá, porque lá os cientistas demonstraram que aqueles princípios ativos são mutagênicos e carcinogênicos, ou seja, causam mutação genética e câncer. E o pior, e para fechar essa primeira etapa nossa aqui, é que a Embrapa, nossa poderosa e vigorosa Embrapa, ela tem o controle biológico das principais pragas, o combate biológico às pragas. Né? Você usa um besourinho para pegar a lagarta da soja, e assim sucessivamente. Né? Você usa uma joaninha para pegar o piolho que come outras lavouras. E, na verdade, uma praga não é um bichinho. Uma praga é um desequilíbrio. Você faz desmatamento, né? Monocultura, seca o solo, faz um monte de coisas. E aí, esses desequilíbrios, você acaba com algumas espécies. Essas espécies eram predadoras de outros insetos. Quando elas são extintas, esses insetos crescem a população, viram pragas e dão-lhe veneno, cada vez mais forte. Daqui a pouco os bichinhos, estão tomando agrotóxico Onderox, com gelo e limão de canudinho,
E cada vez tem que ter um mais forte e mais caro. O agricultor se endivida e nos intoxica. Então, na verdade, a solução boa, já que isso é um desequilíbrio, é buscar novos pontos de equilíbrio, que significa policultura, adubação verde, agricultura orgânica, integração agricultura, pecuária, floresta. A gente sabe fazer isso tudo. E essa turma quer importar veneno cada vez mais forte, cada vez mais proibido. Não querem que a Anvisa e o IBAMA falem sobre o assunto. Isso é que é necropolítica de verdade. Sim. Não, e ontem eu fiquei ouvindo aquela sessão da Câmara, né? Eu fui sair daqui de casa, fui lá no Cine Brasília, é longe, então eu fui ouvindo a sessão da Câmara, Rovai e Mink, na Rádio Câmara, era uma coisa surreal, né? Porque aí chegava o cara do PMDB e falava assim, mas é claro que a gente é a favor desse projeto. Mas é claro, mas aí começava a descascar a esquerda, dizendo que a esquerda estava mentindo, que ele ia dar essa comida para os netos, como se eles produzissem alimentos, né? E não soja. E aí, eu acho que foi o Molon, lembrou que esse projeto, gente, é um projeto de 20 anos atrás. Olha o atraso. Eles ressuscitaram um projeto do Blairo Maggi para fazer esse negócio do veneno. Não foi isso, Mink? Foi exatamente isso. Aliás, eu conversei ontem. O superchat do Robson Moreno diz: trabalho na Prefeitura de Santo André desde a segunda gestão do Celso e lhe digo que hoje é um deserto de homens e ideias com algumas exceções. Ele deve estar falando porque a gente comentou lá atrás do caso Celso Daniel e do... o Celso Daniel. Mas Sinara, voltando à tua questão. Ontem, o Molon estava na televisão debatendo essa questão do pacote do veneno. Antes, ele até ligou para mim, para pegar algumas dicas comigo. Eu sou grande companheiro do Molon. E ele falou do Blairo Maggi. E eu lembrei uma cena interessante, que era a seguinte. Quando eu estava no Ministério, o ministro da Agricultura era o Reinhold Stefanes, que era ruralista. Só o Lula mesmo, né? Ele botava um ministro de esquerda para cuidar da agricultura familiar e um ruralista para cuidar do agronegócio. Esse dá nó em pingo d'água. Esse daí é um ponto fora da curva. E aí, o Stefanes e o Blairo queriam botar cana no Planalto Pantaneiro, né? Que é aquele planalto grandão que aqui embaixo os rios todos vão para o Pantanal, que é um dos ecossistemas mais interessantes do mundo. E eu lutando contra isso. E aí eu consegui que a Embrapa Solo mostrasse que a gente tinha uma quantidade enorme de pastagens degradadas, boas para cana, e a nossa ideia era não deixar a cana entrar na Amazônia, no Pantanal, em áreas de produção de alimentos, e recuperar áreas degradadas para expandir o etanol, que é bom, é um combustível menos poluente que o diesel, que a gasolina. E aí, eles já tinham comprado terras, o Blairo Maggi, lá no tal Planalto Pantaneiro. Tinha um outro governador, que eu esqueci o nome, do Mato Grosso do Sul, que ameaçou me currar em praça pública por causa dessa guerra. E eu cheguei para o Lula e falei, Lula, a gente está há 4 meses aqui discutindo, vamos ouvir a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, para eles dizerem realmente os agrotóxicos que a cana usa e se esses rios que nascem aqui no Planalto Pantaneiro vão realmente lá para baixo para o Pantanal. Eles confirmaram e o Lula completamente vetou a expansão da cana no país. Ele chegou para o Blairo Maggi e para o Stefanes e falou, olha, essas vocês perderam, essa o Mink tem razão, vamos preservar o nosso Pantanal. Eu me lembrei dessa história agora, porque envolvia agrotóxico e envolvia o Blairo Maggi. E o Lula sempre do lado certo. Olha muito bem, olha, a Marilice está aqui falando, Rovai, faça um recorte dessa fala do Mink sobre a questão de envenenamento. Vamos fazer sim. Guilherme, faz aí, joga no Drops Forum, que a gente precisa bombar aquele canal. Nós temos um outro canal aqui da Fórum que chama Drops Forum, agora já monetizando, Sinara Menezes. Ô Mink, você falou, sou grande companheiro do Molon, quero só fazer então aqui um parênteses nessa discussão da questão de envenenamento, para falar o seguinte, como é que está a sucessão do Rio? Porque o Molon foi se reunir com o Eduardo Paes, que está apoiando
sinalizando apoio ao Rodrigo Neves. Me pareceu que ele disse assim, ó, Freixo. Não. Olha, eu vou... Amanhã eu vou almoçar com o Molon e terça-feira eu vou almoçar com o Freixo. Aí depois eu conto para vocês as novidades. Mas deixa eu já adiantar. Eu vou adiantar. O Freixo está em primeiro lugar na pesquisa. O Lula já falou que o candidato dele é o Freixo. Até porque nessa questão nacional do PT e do PSB, o pessoal gosta de chamar atenção porque que não está resolvido ainda, que é o caso de São Paulo. Mas não chamam atenção para o que já está resolvido. O PT já decidiu apoiar o candidato do PSB em Pernambuco, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que é o Freixo. E o PSB já decidiu apoiar o PT em 4 estados, sobretudo do Nordeste. Então, na verdade, as coisas estão muito mais resolvidas do que não resolvidas. Aqui no Rio, qual é que é o imbróglio? O Molon, ele tem aspiração e tem base para ser candidato ao Senado. Ele está em segundo lugar, 2 pontos atrás do Romário. Né? Ou seja, ele tem chance real. Qual é que é a situação? A situação é que o PSB é um partido de médio tamanho e realmente não é óbvio que ele tem o candidato ao governo, que é o Freixo, e o candidato ao Senado, que é o Molon. O Freixo está em primeiro lugar, o Molon está em segundo. Aliás, eles dois são, um é líder da oposição, que é o Molon, e o outro é líder da minoria, que é o Freixo. A gente está aqui sobre-representado, né? No PSB do Rio de Janeiro, temos 2 quadros nacionais de primeira grandeza. Agora, o que acontece? O Eduardo Paes, ele está espremido entre a candidatura do Freixo e a candidatura do Cláudio Castro, que é o atual governador, que é bolsonarista. E ele não quer ficar fora desse tabuleiro. Ele queria convencer o PSB e o PT a tirar o Molon, mas o Lula não aceitou e falou, tirar o Freixo. O Lula não aceitou e falou, vamos de Freixo. Aí ele falou, bom, então vamos fazer essa composição com o Rodrigo Neves de Niterói, que é do PDT, que, aliás, foi do PT 30 anos. Foi do PT 30 anos. Já disse que o palanque dele vai ser para o Lula também, o Rodrigo Neves. Bem, mas então, o Eduardo Paes conversa com o Molon e fala, Molon, independente da questão do governo, que a gente está com esse entendimento, a gente não tem candidato para o Senado. Nós vemos que você poderia ser um bom candidato ao Senado, inclusive, quem sabe você não vem para o PSD, quer dizer, lançando a cisânia, uma intriga. Claro. Mas imagina, o Molon é líder da oposição, é presidente do PSB. Eu e ele fomos os primeiros que defendemos a aliança com Lula aqui no Rio de Janeiro. Nós encontramos o Lula para selar esse acordo há 5 meses atrás. Temos foto desse encontro. Inclusive, nesse dia, apresentamos para o Lula um programa de sustentabilidade para o Brasil, para criar 8 milhões de empregos verdes. O Lula brilhou os olhinhos, que nem estivesse olhando para a noiva dele, todo encantado da vida. Você falar para o Lula criar 8 milhões de empregos verdes, ele fica completamente derretido, né? Apaixonado. Então, imagina se o Molon vai roer essa corda. Agora, veja bem, se sai a federação, que é uma possibilidade real, ontem o Supremo deu mais alguns meses para isso, até o 31 de maio, se sai a federação, aí a discussão já é diferente, porque aí nós vamos ter PT, PSB, PCdoB e PV, numa análise que não é só de partido, é do melhor colocado. O André Siciliano, nosso companheiro do PT, presidente da Assembleia, ele é um grande articulador, mas ele ainda não está com um voto bom, ele está na pesquisa mais atrás, embora ele seja um grande formulador. Então, chegando lá na frente, é até possível que esses dois sejam candidatos, que aí não seriam do PSB, seriam da federação. Mas isso tudo a gente tem tempo. Uma coisa é certa, não há cisânia entre Freixo
e Molon. Não há cisânia. São companheiros e são quadros excepcionais. Imagina se eles vão ouvir o canto da sereia da divisão, logo agora que a esquerda está a um passo de ganhar esse primeiro turno e jogar esse bolsovírus para a lata de lixo da história. Lixo químico, junto com os agrotóxicos dele. Eu tinha esquecido de ler um superchat da Helenilda. Perdão, Helenilda. Então, vou ler agora. Rovai, é necessária uma educação do povo, porque eu ouço bastante na minha família, amigos e conhecidos, que Lula é ladrão. Precisamos reverter isso, é evidente, precisamos mesmo. E tem mais alguns superchats aqui, Sinara, que eu preciso ler, senão depois eles me puxam a orelha. Tá. Olha, em euro, MXPXM, Rovai, há que fazer um corte da fala do Mink. Olha aí, Guilherme, mais uma, e vem em euro para você fazer esse corte, para viralizar, que as pessoas saibam realmente a barbárie que passou ontem na Câmara. Aí a Helenilda reclamando que eu não fiz, mas agora eu já fiz. Rovai, faça um recorte sobre esse envenenamento, Marilícia. Pode mandar mais superchat pedindo um recorte, por favor. Mais... Deixa eu fazer uma pergunta para o Mink. Mink, ontem tinha esses dias, nos últimos dias, tinha mais uma vez o Bolsonaro querendo ganhar a paternidade da transposição do São Francisco, mas é muita cara de pau, né, Mink? Olha, deixa eu falar. Eu postei agora de manhã sobre isso no Twitter. Deixa eu dizer, eu participei disso. O Lula lançou esse projeto em 2007. Na época, muitos ambientalistas eram contra, porque diziam, não, vai matar o velho Chico, mais importante é o saneamento do que a transposição. Eu virei ministro, então tinha que me pronunciar sobre isso, né? Virei ministro. É bom que se diga que antes a Marina já tinha avançado nesse sentido. Mas aí eu vi o seguinte, a transposição é tirar 3% da vazão do São Francisco a 300 quilômetros antes da foz. Ou seja, 300 quilômetros antes da água chegar no mar e virar água salgada. E levar água para 10 milhões de nordestinos. Aí eu cheguei para os ambientalistas e falei, olha, vocês só têm razão numa coisa, saneamento. Aí eu cravei na licença do projeto de transposição, como ministro e com o IBAMA, que o mesmo dinheiro que ia se colocar para os canais, as elevatórias da transposição, ia se colocar o mesmo tanto para saneamento em Minas e na Bahia, nas cidadezinhas ao longo do São Francisco. Isso está cravado na licença. Mas eu falei, vem cá, tirar 3% da água a 300 quilômetros antes de virar água salgada para levar água para 10 milhões de pessoas, aí a maior parte dos ambientalistas se convenceu que a crítica era indevida. Outra coisa, lá fora, esse projeto que era contestado aqui, agora todo mundo quer a paternidade, todo mundo quer, né? Mas, na época que tinha esse debate, lá fora era considerado o maior projeto mundial de adaptação às mudanças climáticas. O que quer dizer adaptação? Mitigação é quando você reduz a emissão. Adaptação é quando você faz coisas para se adaptar a mudanças que serão inexoráveis, inevitáveis. O Nordeste brasileiro é a região mais vulnerável, porque combina a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. Então, o projeto é realmente maravilhoso. E nós tivemos a preocupação, junto com outros ministros do Lula, né, de garantir que as áreas ao lado dos canais de irrigação não seriam só de grandes propriedades, seriam de cooperativas, seriam áreas públicas, para que não fossem os coronéis de sempre se apropriarem da valorização que essa irrigação traz. E assim foi feito. E aí está tendo fruta nas áreas irrigadas, até vinho está tendo, né? Vinho nordestino, né? Bom, né? Na divisa lá da Bahia com Alagoas e tal. Então, é um projeto maravilhoso que foi concebido e formatado pelo Lula, e agora o Bolsovírus quer tirar uma casquinha. Ele quer tirar a casquinha até da vacina que ele sempre combateu. É demais, é demais. Olha só, o Antônio Carlos Melo Silva está fazendo um protesto aqui. TV Fórum não cumpre produtos assinantes, vou cancelar. Eu não entendi, desculpa, eu não entendi.
Ele está já há alguns dias dizendo que a gente não lê os comentários dos membros. Às vezes passa, Antônio. Eu não consigo ler todos, porque senão a gente acaba... interrompendo o entrevistado. Muito, e a gente não consegue entregar o que é o principal, que é o conteúdo da entrevista. Então, te peço perdão, vou tomar mais atenção nos seus comentários e vou tentar ler a partir de agora. Mas essa questão, e às vezes eu acabo lendo mais os superchats, que o membro tem essa função, evidentemente, a gente lê mais os comentários deles também, mas é um apoio solidário pelo conteúdo que você recebe, né? Às vezes você vai lá e assina um jornal da mídia tradicional e não tem um conteúdo tão bom como o nosso, que é gratuito. Wilson Cabuz, Rovai, Sinara, ontem o 01 falou em golpe contra o PT. Hoje, Bozo falou sobre acontecer alguma coisa que vai livrar o Brasil. Eles estão armando algo. De fato, até passar aí para o Plínio, para o Julinho, ver o que parece que o Bolsonaro deu uma entender que ia ter uma coisa contra o Lula, porque vai salvar o Brasil. A única coisa que pode salvar o Brasil é assim, o Lula vai ganhar a eleição, eles vão tirar o Lula da eleição? De que jeito? Olha, eu acho, Rovai, eu acho que o Bolsonaro é tão ruim que até para dar golpe ele é incompetente. Foi aquele desastre do 7 de setembro, e agora até os chefes das Forças Armadas já estão se distanciando dele. Vocês viram dias atrás aquele comandante da Aeronáutica, se não me engano, dizendo que vai bater continência para o Lula para quem ganhar a eleição. É verdade. O pessoal do mercado, né, da Bolsa, essa turma toda, já está dizendo, olha, melhor o Lula que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está enterrando a economia, juros, inflação, gasolina, então desemprego. Então, até essa turminha já está conversando com o Lula. Então, eu acho que essa história do golpe, a gente tem que sempre ficar atento. Mas não vai ter, não vai ter. Eu sou bem coroa. Eu tinha 13 anos de idade no golpe de 64. No golpe de 64, estava a favor do golpe os Estados Unidos, a igreja, a mídia, os empresários. Hoje, os Estados Unidos, a igreja, a mídia, os empresários são contra o golpe. E vão dar um golpe para quê? Para continuar essa desgraça do jeito que está? Então, outra coisa, quando o Lula foi presidente 8 anos, ele respeitou a hierarquia das Forças Armadas, garantiu orçamento para as Forças Armadas. Eu mesmo, no combate ao desmatamento, as grandes operações que a gente fazia lá, eu conversava com coronéis e generais para organizar operações com mais de 1.000 quadros do Exército, da Aeronáutica. Eu, inclusive, levantava uma palavra de ordem para eles, eu dizia, não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. E eles respondiam, selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia, selva. E aí eu juntava com habilidade a questão nacional, a questão ambiental, o verde da bandeira. E, vou dizer, nós reduzimos a metade o desmatamento em 2 anos, e o Exército e a Aeronáutica foram fundamentais. Aliás, eu critico muita gente nossa da esquerda que tenta tratar os militares como se fossem uma coisa só. Eu acho isso um grave erro que ajuda o Bolsonaro. É verdade que tem golpistas, claro. É verdade que tem uns 8.000 cooptados com mordomias, claro. Agora, tratar como um todo isso é jogar água para o moinho do golpismo bolsonarista. A gente tem que dizer, não, a maior parte das Forças Armadas são nacionalistas, são constitucionalistas, são legalistas, não vão embarcar nessa canoa furada golpista que está enterrando o Brasil com a Covid, com o desemprego, com a inflação, com a gasolina, com tudo. Então, isso aí cala fundo, e muita gente fala, não, realmente tem razão, a gente tem que distinguir aqueles que estão cooptados, golpistas, os baba-ovos de plantão, de uma maioria. Aí o pessoal, alguns perguntam, não, Mink, mas peraí, por que esses não falam? Eles estão achando que as Forças Armadas é que nem o diretório estudantil. Quem não está de acordo pede a palavra e manda ver
contra os generais. Não é bem assim. Forças Armadas não é a mesma coisa que um sindicato. Então, a maioria não é golpista, não está cooptada, mas, claro, não pode levantar o dedo e falar numa assembleia. Mas eu acho o seguinte, eles ficam com esse fantasma de que vai desestabilizar, que vai aparecer, mas isso é choro de perdedor. Eu li um artigo hoje ou ontem que até o cafezinho dele já está frio. Quando um governante está no finzinho que vai perder, nem café quente servem para ele. Muito bem, olha só, eu até li o comentário aqui do Antônio Carlos, ele falou que só apoia a mídia progressista, não assina nada do PIG, é isso aí, façam sempre assim. Vocês, das outras mídias aí que têm compromisso com o capital, elas não precisam do teu dinheiro suado, né? Isso daí deixa que os bancos dão, os grandes conglomerados econômicos, eles têm apoio de gente grande. Reserve o seu suado dinheirinho para apoiar projetos de comunicação independente progressista. Isso. Eu sei que o nosso amigo Mink tem... Deixa eu só fazer uma perguntinha, Rovai. Vamos deixá-lo mais 5 minutinhos aqui, Mink, pode ser? Tá. Só fazer uma perguntinha aqui, já que ele falou na Marina e o Lula está costurando um amplo acordo, você acha possível que o Lula traga a Marina para junto? Tem algum entendimento com a Marina? Veja. E outra federação seria junto com a rede, né? Se sair a federação. Com PV. Com PV. Mas deixa eu dizer, eu e o Molon temos um diálogo muito forte com a Marina. Eu, inclusive, postei algum tempo atrás no meu Twitter, eu falei assim, esquerda, não hostilizem a Marina. Ela errou, apoiou o Aécio, mas ela foi boa ministra, a gente precisa dela para combater o bolsovírus e para governar. E eu tive 400 mil visualizações, 90% favoráveis. Um ou outro dizia, Mink, ela errou muito, você fica dando mole, etc. Eu falei, pessoal, a gente tem que trazer para o lado nosso. Concordo. Então, eu tenho conversado com a Marina, porque nós fazemos parte desse fórum dos ex-ministros do meio ambiente, muito ativo. Nós conseguimos, por exemplo, há algum tempo, impedir que a Câmara votasse o projeto de mineração em terras indígenas, a MP da grilagem. Na época, Rodrigo Maia era presidente. E várias outras. Nós conseguimos, no Supremo, reverter uma decisão do Salles e do CONAMA, que ele virou aquilo chapa branca dele, de tirar a proteção de manguezais e restingas. Então, os ex-ministros têm uma atuação muito forte. E eu e o Molon estamos juntos com a Marina, conversando. E aí, por exemplo, a Marina já deu apoio para o Freixo aqui no Rio, pouca gente sabe disso. A rede apoiou oficialmente a candidatura Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Isso não foi devidamente divulgado. Outra coisa, na rede, nós temos o nosso senador Randolph, que é pró-Lula. Então, aquela história da Marina ser vice do Ciro, isso já não vai dar muito certo, porque muitos companheiros da rede já estão querendo vir para o lado do Lula. Se a Marina não apoiar no primeiro turno, vai apoiar no segundo. Isso, com certeza, ela já garantiu para mim e para o Molon. Então, pessoal, lembrem, não hostilizemos a Marina. O inimigo se chama bolsovírus. Muito bom. Muito bem. Mink, você adiou, acho que até um exame, pelo que eu fiquei sabendo, para estar aqui. Eu quero te agradecer imensamente. O Mink é parceiraço, falei isso para a Sinara. Sempre que a gente chama, que tem um tema de meio ambiente, a gente procura o Mink e ele sempre se dispõe a estar conosco. Parceiro foda. É um prazer. O charme dos coletes que são sua marca. Esse é um colete reggae. Deixa eu dizer. Então, Ecobate, biodiversos, revolucionários e orgânicos. Isso é que é importante. Valeu. Comida na mesa sem agrotóxico. É isso aí. O Gilmar está falando, contrata o Mink. Vamos contratar o Mink para vir a cada 15 dias. É verdade, adoro. E que ele não seja convidado para outros canais depois. É que nem jogador de futebol. Você tem que fazer um contrato de longo prazo. Não, Mink? Abração. Se rescindir, paga multa.
Tchau, queridão. Tchau, turma. Valeu. Parabéns aí por essa tribuna democrática de altíssimo nível. Obrigada. Valeu. Beijão. Tudo bom, querido.